Olá você, esse é o nosso podcast Bike, Teologia e um Café. Meu nome é Marcelo Ferreira e quero estar com você nesse pequeno horário, podemos partilhar a Palavra de Deus através aqui do nosso Facebook e também você vai poder assistir lá no YouTube com Marcelo Ferreira CN. Lá no YouTube está Bike, Teologia e um Café, Então, sem mais delongas, tivemos um contratempo aí, não começamos às 8 horas em ponto, como a gente costuma começar nossas lives, e quero já aqui falar do nosso cenário, já começar assim num clima bem descontraído, é bem simples, mas é de coração, O pessoal ainda até na semana passada, falaram, não, o que é, programa de rádio e tal? Não, eu estou entrando num mundo, para mim, um pouco desconhecido, que é as histórias aí, das lives, do podcast, É uma forma de também nós, como cristão católico, evangelizar, partilharmos da palavra de Deus e tudo mais. Não estou sozinho aqui, estou acompanhado de Dom Bosco, nós temos a imagem ao fundo ali de Dom Bosco, Aqui, para quem não sabe, é o meu escritório. Aqui também é onde a minha esposa, projetista de imóveis planejados, ela executa a profissão dela aqui de projetista de móveis planejados, onde a gente tem a nossa marcenaria. E por que não juntar o útil ao agradável? Começar a também usar esse escritório, não só para mim estudar a Palavra de Deus, como eu faço todos os dias, mas também levar um pouquinho da Palavra de Deus a tantos corações que necessitam, talvez você que vai assistir a gente logo mais, pode já ter uma bagagem aí acadêmica, religiosa, e pode também nos ajudar, partilhando a sua sabedoria com a gente. Como eu disse, nunca estou sozinho, porque a gente fala na canção nova, nós não somos bons sozinhos. Então, atrás das câmeras tem a minha esposa, a Vivian, que está nos ajudando aqui, Em outro dia ela vai estar também conduzindo, partilhando, falando algumas situações aqui que envolve a bike, a teologia e um café. Por falar em café, olha aqui que beleza, ó, a minha xícara personalizada, ganhei da minha cunhada, viu? Da Vadilene, lá de Tabatinga. E olha, o clima romântico, ontem foi o quê? Dia dos namorados, dos eternos apaixonados. Então eu quero deixar aqui a minha singela homenagem à Vivian, minha esposa, já há quase 15 anos, sem falar dos 3 anos e meio de namoro. Então praticamente aí quase 18, 19 anos que a Vivian me aguenta, olha que beleza, oh glória, ela participou de todo o processo aí de início de conversão e aguenta firme ao meu lado a todo instante, todo momento. Então, essa é a pequena homenagem, Eu não vou cantar em inglês, porque talvez muitos de vocês não vai conseguir entender, porque é só emblamation. Mas olha que lindo, olha que lindo, a vida, Eu ainda, não posso falar o mesmo, mas olha que mulher linda, essa minha esposa. Então, estamos aí. O cenário é isso. Capacete ao fundo, lembrando da questão da bike, dos passeios de bike. Ah, Marcelo, mas você não fala de bike, está falando só de Deus, de religião e tal. Vai no meu canal do YouTube e você vai ver na época, um pouco antes da pandemia, eu comecei a gravar vários passeios ciclísticos que eu fazia junto com a galera aí, muito bacana, Inclusive, estou tentando ver se eu volto a pedalar. O pessoal que vê esse vídeo vai falar assim, mas nunca volta. Calma, tem os compromissos da missão. Aqueles que não sabem, eu sou missionário da comunidade Canção Nova, tem vários compromissos de finais de semana. Então, quando eu gravava, estávamos no período de pós ali pandemia, antes até da pandemia,
No ano de 2020, antes da pandemia, eu fiz o Caminho da Fé, até Aparecida. Então tem vários vídeos da série, né, do Caminho da Fé, que fala sobre todo o trajeto que a gente conseguiu fazer. Infelizmente, no meio do caminho, tivemos que parar por conta da pandemia que iniciou naquele mês de março, né? Então, se eu não me engano, me falha a memória dos 40 anos que eu tenho já, março de 2020 foi quando começou também essa terrível pandemia, né, que a gente viveu nesse quase 2 anos. Mas aí, com a flexibilização, a gente pôde fazer alguns passeios, né, tanto em grupo, e também tem alguns vídeos lá que eu estava sozinho, né? Então ali você vai poder ver um pouquinho de Itápolis e região, né? A região de Borborema, né? Onde a gente passeava de bike, e eu fazia alguns vídeos, alguns recortezinhos, está lá no YouTube, Bike, Teologia e um Café. Vai lá, curte, meu abençoado, né? Curte lá as paisagens, também curte o nosso canal. É interessante você ir lá, dar um likezinho, mas também curtir o nosso canal Bike, Teologia e um Café. Tem vídeo novo toda semana e lá você pode deixar também seu pedido de oração, sua mensagem, que eu vou estar olhando tudo certinho lá. Ah, Marcelo, queria fazer um pedido de oração para você. Pode mandar lá no Messenger, né, no nosso Facebook aí, Marcelo Ferreira CN, e a gente vai estar também direcionando sua oração para a nossa casa de missão em São José do Rio Preto. Nossa frente de missão, que fica mais próxima daqui de Itápolis, é lá em São José do Rio Preto, na rua 15 de novembro. Lá você pode participar dos nossos encontros semanais, tem grupo de oração, grupo de jovens, tem os jovens sarados, né, toda semana lá. E também temos as nossas missões externas, né? Talvez você quer a Canção Nova aí na sua cidade, mora próximo de Rio Preto, nem sabia que tem a nossa frente de missão em São José do Rio Preto. Mande um zap para mim lá, né? Manda também, tem o meu contato ali. Nós vamos estar direcionando para o setor ali das missões externas, ali de São José do Rio Preto, e levando aí algum missionário. Nós somos quase, se eu não me engano, nós somos mais de 40 missionários consagrados a Deus através do carisma Canção Nova, lá em São José do Rio Preto, né? Nós temos missionários em Itajobi, nós temos em Catanduva. Marcelo, mas como é isso? Não é só em Cachoeiro que o pessoal mora? Não, meu abençoado. Você vai estar percebendo ao longo dos nossos podcasts que eu vou sempre estar trazendo algo relacionado à Canção Nova, né? Então, se você quer conhecer um pouco mais do que é a Canção Nova, nesse modo de pertença que o Marcelo e a Viva são consagrados, é só você seguir, né, o nosso canal Bike, Teologia e um Café, que você vai aprender um pouco do que é andar de bicicleta, conhecer a natureza, no cicloturismo que envolve a nossa região de Itápolis, e também vai conhecer na parte da teologia o carisma Canção Nova, por que não? Né? É o que nós vivemos, é o que nós somos, né? Nós somos consagrados a Deus no carisma Canção Nova, então não posso falar de outra coisa a não ser da Canção Nova, essa obra de Deus abençoada, que nós estamos aí há mais de 10 anos vivendo esse carisma, né? E Bike, Teologia e o Café, meu filho, é uma xícara de café todo dia, não mata ninguém, né? Uma dose, aquela dose abençoada, meio amargo, né? Não muito com açúcar, porque você já sabe que aí você perde o gosto do café, né? Isso que é o bom da vida, né? Todo brasileiro ama um café. E no nosso canal não pode deixar de ter o cafezinho. E é no café que eu posso dizer assim que um café da tarde, né? Um café da manhã, que ali você vive uma partilha. Por isso que é a inspiração do café, né? A bike é o lazer, a teologia é a vida de oração, né? Teologizar, e o café, que é a partilha de vida. Então vamos lá, sem mais delongas, eu quero agradecer os 16 abençoados de Deus que está conosco nessa noite, né? A Luciana do Maciel, se eu não me engano, porque eu deixei um pouquinho longe, né, o meu celular. Ainda estamos em fase de teste, nós estamos trabalhando os aplicativos da nosso podcast, né? Então as coisas vão melhorando aos poucos aqui, viu, minha gente? A Luciana mandou boa noite, Marcelo, Deus abençoe. Se você quiser mandar uma mensagem para alguém, né, conversar,
mandar a sua mensagem, seu pedido de oração no final, a gente sempre faz uma oração no final. Você pode estar colocando seu pedido de oração ou mandar no direct para a gente depois, para a gente rezar por você e com você. Tá bom? Então, nós estamos unidos num só coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, levar-nos a uma moção, né, do Espírito Santo, para que eu e você possamos viver bem esse momento da partilha da palavra de Deus, nessa partilha de vida, né, como se eu e você estivéssemos tomando um café agora, né? Talvez você já jantou, ou está ouvindo, está jantando agora, ou talvez você vai assistir esse vídeo sei lá quantos anos depois. Não importa, meu irmão. O que importa é o já, o agora, o kairos, o tempo de Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos conduzir para essa partilha da palavra de Deus, essa partilha de vida possa chegar ao seu coração e converter também cada dia mais o meu coração. Então eu quero agradecer, gente. O nosso canal no YouTube ele tem 90 inscritos. 90. A hora que chegar nos 100 inscritos, nós vamos sortear um livro da Canção Nova. É surpresa, hein? Mas eu quero já te adiantar uma coisa. Eu quero indicar para você, você que talvez não sabe por onde começar na vida de oração, eu quero te indicar um livro de um amigo meu. Ele é missionário da comunidade Canção Nova, né? Talvez vai estar aí meio que virado, né? Ao contrário, mas é Lumen, no princípio da vida espiritual, Jonathan Ferreira. Esse livro eu ganhei dele pessoalmente, né? Tem até uma dedicatória aqui, né? Nós somos irmãos de comunidade, mas também nós somos amigos pessoal, né? Amigo pessoal, né? 15 dias atrás estive com ele. Para vocês que não sabem o que é o Jonathan, ele apresentou por muitos anos o programa Revolução Jesus na Canção Nova, né? Esse rapaz aqui, ó, top de linha, né? Ele tem muito conteúdo, ele tem um podcast de áudio, né? No Spotify, você pode procurar lá Jonathan Ferreira, e ele escreveu recentemente este livro aqui, né? E onde fala que Deus vai iluminando a mente, a sabedoria do homem, né? E aos poucos você vai entendendo o para que desse livro. Fala sobre as virtudes, né? Sobre o que é o pecado, né? Nesse mundo hoje tão relativizado, nós perdemos a noção do que é certo e o que é errado. E esse livro vem falar muito para nós. E esse livro aqui vai ser um tipo de resenha em alguns podcasts que eu vou estar apresentando. Então é muito interessante você adquiri-lo lá na livraria da Canção Nova. Você pode também ligar na Canção Nova ou também adquirir pela internet, né? Pelo cançãonova.com. Você vai ver lá que vai ter esse livro à sua disposição. É um livro bem acessível financeiramente falando, tá bom? Então você não se assuste, é um livro bem acessível, a linguagem muito bem acessível, embora ele é um baita de um teólogo, esse menino ele é arrojado mesmo, né? Eu admiro muito a sabedoria deste rapaz. Você de Itápolis também vai se recordar, ele esteve na paróquia de São Benedito, ministrando Revolução Jesus, junto com alguns missionários da comunidade Canção Nova, já há algum tempo, lógico, praticamente aí 3 anos que ele esteve aqui. Quem sabe ele pode voltar, né? Alguns dias aí, quem sabe, né? Vamos rezar. Talvez ele apareça aqui até no nosso podcast para rezar com a gente e partilhar também. Quero mandar um abraço pro João, que foi aniversário dele, né? Eita, João! Deus abençoe. O seu João Rezende também está na ativa. O seu João era um assíduo, né? Nunca perdia a nossa live oracional. O seu João Rezende e o João, nosso amigo João Gordo, lá de Borborema. O pessoal da live oracional no tempo da pandemia já está tudo assim, né? Mexido e sendo recrutado novamente para poder estar conosco. Lógico que o podcast ele traz uma realidade um pouco diferente, mais extrovertida, enfim, né? Mas é algo novo para nós. Assim como o Padre Jonas Abib, nosso pai fundador da comunidade Canção Nova, né? Ele deixou bem claro para nós. Nós, como Canção Nova, nós temos que sempre estar atento aos sinais dos tempos e também às novidades que o Espírito Santo suscita em nós. E na Canção Nova,
nós vivemos muito a questão da comunicação. Nós sabemos que nós temos que mergulhar em todos os tipos de comunicação. Rede social hoje é o que tem mais em alta. Hoje, se nós não tivermos engajados dentro da rede social, nós não vamos entender o que as pessoas hoje estão consumindo, o que as pessoas hoje estão buscando. Então é interessante isso. E nós temos que, muitas vezes, procurar entender que nós precisamos sair, às vezes, da nossa bolha cristã, né, e saber dialogar com o próximo. Mas, lógico, não negociar a nossa fé, mas sim saber dialogar. Né? Dialogar e não dividir. Né? O divisor é aquele que vem sempre para semear discórdia. E nós estamos aqui para semear a boa nova. Minha gente, eu indiquei o livro e quero também agora falar para você. Qual é o tema do nosso podcast dessa semana? É meio polêmico. O nosso tema é 5 formas de suicídio na sua santidade de vida. Rapaz, você vai falar de suicídio, Marcelo? O Facebook vai fazer você cair a live. Depende do que a gente fala, o Facebook ele corta mesmo. Né? E também falar de suicídio num tempo que muita gente hoje vive na depressão é um tema forte. Muito mais forte é você perder a eternidade do céu. Imagine só, você já parou para pensar nisso? Eu parei, discerni e vi que tinha que falar sobre isso. Olha que interessante. Eu tive a liberdade de extrair, né, do nosso documento, os documentos internos da comunidade Canção Nova. Padre Jonas que escreveu. Padre Jonas, antes de partir para a eternidade, ele fundou a comunidade Canção Nova e ao longo dos anos ele foi criando as suas regras de vida, né, os documentos que permeiam e que devem ser a nossa bússola do missionário da comunidade Canção Nova. Nós temos o diretório, né, que são, como se diz assim do jeito popular, nossas obrigações, as leis que regem, né, o estatuto, né, que rege a comunidade Canção Nova. Talvez você nem sabia disso, por isso que eu falei, Bike Teologia no Café é para também divulgar como é o nosso carisma Canção Nova. Talvez você é Canção Nova e não saiba. Talvez você quer fazer um caminho para a comunidade Canção Nova e não sabe nem como que faz. Acha que é um negócio muito distante. Assim como eu achava também, né, em 2004, quando a primeira vez que eu cheguei lá em Cachoeira Paulista, fui participar do primeiro Osana Brasil. Olha, quase 20 anos atrás, eu, o Felipe, nosso saudoso amigo Felipe Alves, né, tinham mais 3 jovens, e o Juninho Portes e o João Gordo, carinhosamente falando. Nós estávamos lá, no primeiro Osana Brasil, e o João Gordo lembra muito bem do que eu falei. Eu falei assim, eu desafiei a Deus, eu falei assim, João, eu acho que um dia eu vou vir morar aqui nesse lugar. Ele falou assim, toma cuidado com o que você fala, porque pode se tornar realidade, porque esse lugar é um território santo. Então toma cuidado, viu, moleque? Ele falou desse jeito para mim, não esqueço disso até hoje. Ele foi o primeiro que, como se diz, abriu as portas da Canção Nova na minha vida, o João. E aí quando ele fala isso, eu desafiei, eu falei assim, aqui é território santo? Vamos ver então, molecão, né? Peguei e falei assim, duvido então, o ostensório vem vindo ali, né? Quem já viu o Osana Brasil na TV ou já esteve lá sabe que é uma arca, né? Com ostensórios sobre essa arca e vai ter uma procissão de adoração ao Santíssimo Sacramento. Né? Nós católicos adoramos o Santíssimo. Tivemos a Corpus Christi semana passada, né? Que é um grande momento onde Jesus passeia pelos tapetes decorados pela comunidade. Enfim, naquele momento, minha gente, eu falei assim, eu duvido, eu desafio, na minha inocência de um jovem, né? Falei desse jeito, eu desafio, João, se aqui é o território santo, quero ver se esse Santíssimo vai parar na nossa frente. Pois bem, minha gente,
Ele estava vindo lá do outro lado, de repente a curva abriu e parou na nossa frente. Aquele dia foi para nunca mais esquecer que a Canção Nova é uma obra de Deus, é um território eucarístico, é uma terra de milagres, né? Eu falando isso, eu convido você a abrir o seu coração para a palavra de Deus, para as coisas do alto, porque são coisas que a gente nunca vai entender. Eu, naquela simplicidade, desafiei Deus. Olha a prepotência de um jovem, né? Praticamente 20 anos atrás. E naquele dia eu tive mais um encontro pessoal com Jesus. E aí, gente, é história que permanece, que é viva até hoje, que me faz cada dia mais a dar a cara para bater e falar assim: não, eu vou continuar a minha caminhada, não vou desistir. Não pense que é um mar de rosas ser missionário, não. É difícil, mas se você tem cheiro de Canção Nova, venha. É o Senhor que te chama a uma vida de santidade. Minha gente, está preparado? 5 formas de suicídio na sua santidade de vida. Eu tive a liberdade de tirar de um documento do Padre Jonas, que ele vai falar assim para a nossa comunidade: as 10 formas de suicídio na comunidade Canção Nova. Como eu estou abrindo aqui, eu adaptei para a vida de uma pessoa que é temente a Deus, que quer buscar a vida em Deus. Pois bem, eu extraí então desse documento e trouxe para a realidade nossa 5. Dos 10, 5, tá bom? Então fica com a gente aí, não perca o rumo. Se quiser pode anotar, um por um. E eu vou falar assim para você os 5, para depois ir exemplificando cada uma dos 5. Beleza? Tem mais alguém ali? O João Paulo Camboa. Eita, João. Nossa, o João, eu vou brincar, né? É um masterchef, né? Um chefe de cozinha lá de Novo Horizonte e amigo meu de infância. Quanto tempo, né? Tempos bons na quadra lá, né? Do ginásio de esporte, né, João? No Dom Gastal, que a gente sempre estudou junto. E aí depois lá na família Braz, quanto tempo a gente trabalhou junto também, né? Deus abençoe você e sua família, beleza? Depois, gente, eu vou chegar mais próximo ali para a gente ver se tem mais alguns participantes. Você pode ir mandando aí seu recadinho para a gente, tá bom? Vamos lá então. O primeiro é 5 formas de suicídio na sua vida, na sua santidade de vida. Vamos lá. Primeiro, deixe de ler e estudar a Bíblia. Segundo, relaxe em sua oração pessoal. Terceiro, viva distante de sua igreja. Quarto, se negue a viver reconciliado. E quinto, murmure à vontade. É isso aí. Então, recapitulando. O primeiro, deixe de ler e estudar a Bíblia. Segundo, relaxe em sua oração pessoal. Terceiro, viva distante da sua igreja. Quarto, se negue a viver reconciliado. E quinto, murmure à vontade. Marcelo do céu, rapaz, tudo que você falou aí é o que eu estou vivendo. Rapaz, tá bom, que bom. Que bom que você chegou nesse vídeo aqui. Que bom que você está aqui nesse podcast. E que bom que você vai ver o recorte desse podcast, né? Porque nós sabemos que as pessoas não têm paciência hoje, né? Elas querem já correr para o último. Por exemplo, quando eu falei as 5 formas de suicídio, você já quer saber logo. Já quer saber que hora que... não, mas o que é isso e tal? Ah, já vi, ele já falou 5. Já, puf, saiu da live. É assim. É assim que acontece na nossa geração atual. As pessoas querem para ontem as coisas. Então, eu costumo dizer assim: é preciso olhar demorado para as coisas. Outro dia eu fui cortar o meu cabelo, o pouco que me resta, né? Eu fui e estava conversando lá com o cabeleireiro e ele assim, questionando algumas coisas na vida, né? Partilhando a vida dele, né? Você sabe, as mulheres quando vai na manicure, né? No salão de beleza, elas falam, né? E o homem também gosta de falar, como o nosso psicólogo, né? Que é o nosso cabeleireiro, né? E nós estávamos partilhando a palavra de Deus.
O meu cabeleireiro, ele é um evangélico, né, atuante, um evangélico que luta pela vida de santidade da forma dele, naquilo que ele acredita, nas situações, na religiosidade dele. Né? E eu falava assim para ele: meu irmão, é preciso olhar mais demorado para as coisas, para a gente entender as coisas do alto. E ali foi uma partilha muito legal. Veja, o nosso podcast sempre vai estar trazendo algumas coisas que eu já vivi, que eu já presenciei, milagres que eu já vivi. E essa partilha com o cabeleireiro é um milagre de vida. É duas religiões ali tendo um diálogo. Ninguém ali quis questionar a doutrina do outro, o dogma de fé do outro, né? Ali houve o quê? Compreensão, diálogo. Né? Isso que é o que está faltando no mundo hoje. As pessoas hoje não querem mais dialogar, não querem mais conversar, não querem mais saborear a vida, não querem mais tomar um café, né? E partilhar. Minha gente, tudo isso tem a ver com os suicídios que agora eu vou falando para você. Como eu disse, o primeiro, deixar de ler e estudar a Bíblia. Minha gente, nós não tomamos café todos os dias, aqueles que têm condições, as mínimas condições. Você pelo menos não toma um café, um leite, um pão. Agradeça a Deus se você tem isso na sua casa para fazer. Agora eu falo para você. Se isso é todo dia que você almoça, você tem pelo menos uma refeição ao dia, isso é essencial, é o mínimo essencial da sobrevivência. A palavra de Deus para uma vida de santidade é a mesma coisa. E eu e você, nós temos, não como obrigação, mas nós temos como uma conexão que transcende a gente, é buscar a palavra de Deus, é rezar com a palavra de Deus, é buscar ali, não como eu falo, né, não ser fundamentalista, de levar ao pé da letra. Ai, eu abri a palavra aqui, está falando, ai, dente por dente, olho por olho, né? Como que era a lei do talião. Ai, meu Deus do céu, ai, é para mim se enforcar. Não, porque Judas se enforcou aqui. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é preciso ter um encontro pessoal com Jesus através da palavra de Deus. E também entender e fazer uma hermenêutica, uma interpretação da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Gente, assim a gente começa a crescer na fé. Nós vamos alimentando a nossa fé e vamos alimentando o nosso conhecimento, a sabedoria. E aí eu digo mais, nessa luta pela santidade de vida, se eu deixo de ler e estudar a Bíblia, também eu deixo de conhecer a minha religião. Eu deixo de conhecer as coisas de Deus, eu deixo de conhecer e acabo conhecendo e aceitando qualquer coisa que nos é apresentado. Qualquer coisa que vem travestida de coisa boa. Aí eu e você vamos aceitando tudo. E você sabe o que tem se oferecido a você nesses tempos. Muitas vezes uma mentira travestida de verdade. Através de ideologias, de pensamentos de pessoas que viveram ao longo do tempo e criaram ali uma suspeita de uma religiosidade, embrulhou num papel bonito. Então, se questione. Ah, Marcelo, você é católico, pois bem, então você tem um monte de coisa errada na igreja. Meu irmão, eu não estou escondendo nada de errado, só estou dizendo assim, estude. Ah, você é evangélico? Então seja um evangélico. Estude o evangelismo, o avivamento, pentecostalismo, protestantismo. Estude, busque conhecer a sua religião. Porque católico de IBGE, evangélico de IBGE, tem um monte. Quando foi a última vez que você foi num templo orar? Aí, né? Então, se você não quer ter uma santidade de vida, então faz o seguinte, não leia a Bíblia. E se lê, só pega aquilo que você achar que é bom e rasga o resto. Oh, é isso mesmo. Você não vai no... A Bíblia não é como um mercado, que eu vou lá e eu pego aquilo que eu preciso, vou lá e pago e vou embora. Não. E hoje essa geração, ela é aquela do liga,
no fast foods da vida, nos aplicativos de comida, e quer que em 10 minutos a comida fique pronta e já esteja o entregador buzinando no seu portão. É por isso que é importante conhecer a sua igreja, a sua religião. Conheça, eu falo mesmo, conheça a sua fé. E como eu conheço? Buscando formação e lendo a palavra de Deus, sabendo interpretá-la, fazer a leitura orante da palavra de Deus. Se eu não faço isso, eu já estou no caminho do suicídio, tá bom? A segunda já vem de encontro à primeira. Relaxe em sua oração pessoal. Veja, meu amado, na pandemia, quantas pessoas que ficaram desesperadas, faziam correntes de oração, faziam live de oração, um monte de gente pedindo, reza por fulano, reza por ciclano, reza por ciclano. E hoje, como que você está rezando? Eu deixei de fazer a live naquela época, porque eu já não via mais a necessidade real de estar fazendo live toda semana e rezando, porque era um tempo forte que estava vivendo, mas só que muitas pessoas acabaram, muitas vezes, passando a vida de oração dela, que cabia a ela rezar, para a pessoa que estava fazendo a live. Então assim, pede lá para a pessoa rezar que Deus faz. Não, cabe a você rezar pela conversão do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. A conversão dos seus, cabe a você rezar. Como que eu tenho rezado? Gente, eu posso partilhar aqui. Eu passei muitos anos rezando pela conversão do meu irmão. Meu irmão muitas vezes nem queria nem conversar comigo. Daqui uns dias ele vai estar aqui. É um baita de um filósofo. Ele está em formação. Ele já estudou em seminários. Aí ele afastou da igreja. Entendeu? Aí ele viveu outras realidades que não convém aqui. Ele mesmo falar. Aí lá para o ano de 2015, mais ou menos, né, lá em Bitinga, ele teve um encontro pessoal com Jesus num carnaval, onde reativou tudo aquela chama dele. E hoje pergunto para ele, se ele deixa de ler a palavra de Deus, de se formar, pergunta para ele se ele relaxa 1 segundo da vida de oração dele. Ele busca cada dia mais. Não é orgulho, mas eu fico feliz de, pelo menos o meu irmão, reencontrou-se o caminho de vida de santidade. Marcelo, que bênção, né, Maia? Que você é um consagrado a Deus, mas você também é um consagrado, né? Gente, todos nós batizados, nós somos consagrados a Deus. Não é só um missionário. O missionário, ele é meio que tirado do meio do povo para viver uma vida um pouco mais, podemos dizer assim, de intimidade com Deus, para exortar, como Santo Antônio no dia de hoje que nós celebramos, no dia 13 de junho. Santo Antônio não é um santo casamenteiro, mas ele é um grande intercessor das famílias, dos casais, daqueles que querem encontrar o seu cônjuge. Veja, meus amados, eu só entendo o que é intercessão dos santos, eu só entendo o que é vida de santidade, eu só entendo as coisas do alto quando eu passo a ter uma vida de intimidade com Deus, de oração pessoal. Meus amados, quando nós não rezamos ao ritmo da vida, quando eu e você nos deixamos levar pelas ondas da vida, nós não conseguimos diagnosticar os sinais dos tempos, nós não conseguimos diagnosticar Deus presente a todo instante na nossa caminhada de vida. Então a segunda forma é essa: relaxa na sua oração pessoal, não reza não. Não reza não para você ver o que acontece. Não ora não. Não vigia não, irmão. Não vigia não, irmã, para ver o que acontece. A coisa vai para o brejo. Nós vamos para o fundo do poço. Porque nós não conseguimos ser em intimidade com Deus, sem estar sintonizado na nossa oração. Porque dentro de nós há a nossa consciência. Veja bem, quando você está ali, quando você era mais jovenzinho, né? Ou você jovem que está me vendo agora, quando você sabe que é errado, dentro de você não tem na sua consciência, está errado isso, Marcelo, não fala isso,
Não fala isso que vai dar. Né? Não é assim? Meu Deus do céu. Não é um peso na consciência. Às vezes as pessoas querem falar isso. Pesou na consciência. Não, é o discernimento. Porque nossa alma, ela sempre tende às coisas do bem. Até mesmo um bandido, ele tem a consciência daquilo que ele está fazendo é errado. Mas aí nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade. Então você também tem a liberdade de rezar ou não. Sofra as consequências. Então quer dizer que Deus é rancoroso. Se eu não rezar, que o Deus vivo, as coisas não acontecem. Não. Existe um manual de instrução para a vida do homem, né, da humanidade. A humanidade vai mal porque ela deixou esse manual de instrução, né, o manual do proprietário, de lado. E veja, se não é uma verdade. Eu não me aprofundo na religião que eu exerço. Eu não vivo uma vida de oração pessoal, de querer estar em sintonia com Deus, eu estou matando a minha vida. Tem muita gente que tem dinheiro, que tem status, tem tanta coisa, mas não tem conhecimento da verdade. Por isso que essa é a proposta do nosso podcast, né? De mostrar a você e também fazer eu ficar sempre em alerta, né? Porque eu não sou melhor que ninguém, mas é que eu preciso sempre estar atento. Como está a minha vida de oração? Sempre deixando para amanhã. Eu rezo aqui, tá bom, né? Tem gente que, para os cristãos, né? Tá bom. Não, que se benzer, meu filho, não existe isso. Eu assisto lá o podcast Bike Teologia e Café, estou fazendo minha oração. Não, aqui você está tendo um momento de se conhecer melhor, conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que está acontecendo em volta de nós. Isso que você tem aqui. Mas a sua oração cabe a você rezar. Tá bom? Então esse momento da oração, pessoal, muitas vezes a gente vive como um relaxado. Nós ficamos querendo dos outros coisa que cabe a nós fazer. E quando nós queremos rezar, minha gente, Deus vai abrindo portas. Você pode aí colocar na mensagem, né? Quando você rezou, o que Deus fez na sua vida? Há muita cura, há muita libertação. E até mesmo nesse podcast quer chegar até você. Então a primeira, vamos lembrar, deixe de ler e estudar a palavra de Deus. A segunda, relaxe na sua vida de oração, na sua oração pessoal. Bom, caminhamos para a terceira. A terceira, ela é a mais atual de todas, podemos dizer assim. Viva distante de sua igreja. Minha gente, com a pandemia, muita gente afastou da igreja. Muita gente abandonou. E gente que vivia lá trancada dentro da igreja. Teve gente que vivia ali, que era de cuidar do vaso lá do altar, né, do presbitério. Pessoas que ajudavam em tudo dentro da igreja, fazia parte de 5, 6 movimentos da igreja, não dava nem espaço para o outro, né? Mas fazia parte. Quando fechou as igrejas, meu irmão, minha irmã, essa pessoa sumiu. Ou ela virou um agente secreto, né? Que a gente não vê, não sabe nem onde está, mas que acho que deve estar lá, né? Quantas pessoas a gente viu isso, que era de linha de frente, não estou falando nem de você que nunca entrou numa igreja. Mas se você nunca entrou na igreja, é preciso voltar. É preciso voltar. E quando eu tenho um encontro pessoal com Jesus, eu vou entendendo que é importante viver em comunidade. Ninguém é bom sozinho. Na Canção Nova a gente sempre fala isso. Nós somos como um cacho de uva, né? Cada um ali agarrados ao caule ali, ao tronco. Nós somos como uma árvore. Cada um com um ramo diferente ali, mas são todos unidos. E se você acha que é bom sozinho, você já está morto há um tempo. Ninguém é bom sozinho no trabalho, ninguém é bom sozinho na religião, ninguém é bom sozinho em nada. Até mesmo para mim gravar esse podcast, eu preciso de outras pessoas. Eu preciso da sua oração, da sua intercessão, do seu feedback. E a mesma coisa na vida da santidade de vida da gente, nós precisamos dos irmãos.
E quantas vezes hoje as pessoas vivem numa redoma. As pessoas vivem hoje desconfiadas de tudo e a todos. Sempre quando você convida ela para algo, eu não posso nesse dia. Aí você vai ver, sabe onde ela está? Ela está no joguinho do porco. No Facebook aí você pode ver. Eu tenho o joguinho do porco, mas eu não fico todo dia lá jogando a roletinha do porco. Gente, nós precisamos acordar, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar a viver em comunidade, a ajudar o irmão, o vizinho. As pessoas hoje vivem cercadas de monitoramento, cerca nos muros altos, câmera para todo lado. Marcelo, é a violência. Concordo, o mundo é muito violento. Mas talvez você nem saiba o que passa o vizinho da sua casa. Porque não sei se você sabe, mas a primeira igreja é cada um de nós. Nós somos a igreja doméstica. A nossa família é a primeira igreja. E muitas das vezes tem irmãos que enxergam a igreja só na paróquia, só na comunidade onde ele frequenta, o grupo de oração, a célula de oração. Só enxerga ali o pastor, a denominação que ele segue, enfim. É um diálogo que eu abro no nosso podcast, para que eu e você possamos rever isso. Qual a igreja que eu quero ser? Uma igreja em retirada, uma igreja em saída, uma igreja que enxerga o humano, ou uma igreja que só pensa em dividendos? Uma igreja que só pensa em ostentar? Uma igreja que só pensa em riqueza? Dizia um santo, na época da perseguição, os criminosos chegaram ali e queriam toda a riqueza da igreja. Aquele santo homem pediu para aquele dia que viessem os criminosos ali, que ele apresentasse a riqueza da igreja. Pois bem, ele lotou a igreja dos pobres, dos coxos, dos aleijados. E isso quer simbolizar o quê? Que eu e você somos sedentos da graça de Deus. Quando os criminosos chegam ali para pegar a riqueza da igreja, ele olha e vê todo aquele povo lá rezando. E aí eles saem, saem ali como que derrotados, dizendo assim: nossa, nós queríamos o ouro da igreja, mas a verdadeira riqueza é o homem e a mulher de fé. O homem e a mulher que se dispõem ao caminho de santidade de vida. Essa é a verdadeira riqueza da nossa igreja. E muitas das vezes nós nos perdemos nas riquezas deste mundo passageiro. E tudo vai ruir, tudo vai passar. E nós tivemos exemplo na pandemia. Quando nós vivemos, e como eu falei a semana passada, somos os sobreviventes daquela grande ceifa que se passou no mundo. E eu quero dizer para você assim: viva distante da comunidade, viva distante da igreja, dos seus propósitos religiosos, que aí você vai ver um suicídio eterno acontecer na sua vida. Não é ameaça, viu, minha gente? Talvez você pegou no meio dessa live e está achando: nossa, o cara está fazendo a live de Armagedon. Não, meu Deus do céu, não é isso. Pega do começo lá, vai lá no YouTube, se inscreve que com 100 inscritos nós vamos ter o nosso sorteio do livro da Canção Nova, tá bom? Eu estou fazendo o meu merchan aqui. Gente, continuando, as 5 formas de suicídio na sua santidade de vida. A quarta é: se negue a viver reconciliado. E o que é isso, Marcelo? Viver reconciliado. Gente, no Carisma Canção Nova, nós vivemos a sadia convivência, viver reconciliado, a partilha e a transparência. São situações que nós vivemos de forma natural, não é nada forçado dentro da comunidade, não. Quem é Canção Nova vive às vezes sem saber, porque é natural. É natural do ser Canção Nova essa forma. Então quer dizer que vocês brigam entre vocês? Gente, acontece, é do ser humano. Não era para acontecer. Mas como o Padre Jonas disse, nós precisamos viver reconciliados. Então por isso que eu elenquei no quarto, negue-se a viver reconciliado. Imagine só você
Você tem seus irmãos, seu pai, sua mãe em casa, e aí você leva assim um aborrecimento do serviço para dentro de casa. E aí acaba descontando nos seus irmãos. Aí ali vira um bafafá, um brigueiro, tal, diz que me disse. E aí você vai levando isso, empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Passa meses, até anos. E aí o que é isso? Você faltou com o perdão. Mesmo que se as pessoas te magoaram, mesmo que não te amaram. Tem uma música do Padre Jonas que vai dizer isso, né? Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam. Então, mesmo que as pessoas fizeram mal para você, é difícil, sim, como é difícil perdoar. Eu estou nesses processos ainda de saber perdoar, de saber viver reconciliado. Há várias situações na nossa vida que nós enfrentamos. É hora no trabalho, é hora na igreja, é hora com os familiares, com os filhos. Cada um de nós vivemos um tempo. E é preciso ter a harmonia disso. Ou seja, buscar viver reconciliados. Ou seja, viver de aparência, de status, de eu sou religioso. É fácil, eu consigo enganar. Mas e depois? Como que eu administro isso com as pessoas? Meus amados, quer não viver uma vida de santidade? Então não perdoa ninguém. Passa por cima de todo mundo. Regaça com todo mundo. Humilha o carteiro que foi entregar o seu produto do Mercado Livre. Xinga o entregador do Mercado Livre. Esse é difícil, né? Que a hora que você vê o entregador do Mercado Livre, chegou, olha que legal, a minha compra. Quantas pessoas hoje vivem assim, trocam de amizades, de grupo de amizades, como troca de roupa. Eu e você precisamos analisar isso. Pessoas hoje estão brigadas até hoje por conta de política. Por conta das políticas de outubro. Quantos meses já? Nós estamos no meio do ano e tem gente vivendo ainda o dissabor de ter brigado no grupo do WhatsApp da família. Por conta do político A ou político B. Mas por que isso? Porque o mundo hoje tem nos ensinado a viver de forma individual. Ser individualistas. Olha que interessante. Essas 5 formas de suicídio na nossa santidade de vida vem dizer muito claro do que estamos vivendo nos dias de hoje. Muitas vezes nós vivemos a questão do desleixo espiritual. Vivemos uma fé de forma relativista, vai empurrando com a barriga. Aí quando alguém te ensina algo diferente da doutrina, é isso, meu Deus do céu! Descobriu a roda, né? Estou revoltado com a minha religião. Você nunca estudou? Aí fica nervosinha, porque descobriu que era assim a igreja, né? Tem os livros, tem a catequese, tem o catecismo da igreja católica, para nós católicos, né? Enfim. Mas se você em tudo isso, Marcelo, eu sou teólogo, eu sou filósofo, que bom, que bênção de Deus deu esse dom de estudar, de ter, né, na cachola e todos os mandamentos. Mas se você não tiver amor, de nada serve. Se você não viver o perdão, de nada serve ficar dentro da igreja. Olhe como um puxa o outro. E se você não perdoa, não adianta ficar rezando o terço direto, não. Estou sendo meio que polêmico, mas não adianta ficar rezando o terço, puxando o caroço que o negócio está grosso, se você não perdoou seu pai, não perdoou a mãe. A providência não acontece se eu e você não buscamos viver reconciliados. Fechou essa parte? Até aí tudo bem? Beleza? Então vamos para o 5º e último dessa noite. Murmure à vontade. Meu irmão, se você quer suicidar sua vida de santidade, na sua santidade de vida, que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. E aí?
aí, meu filho? E aí, minha filha? Se eu e você vivemos uma murmuração do caramba, tudo está ruim, e aí? Como que nós vamos conseguir viver o contrário das outras 4 que eu disse? É o contrário, não é para fazer o que eu estou dizendo que é o contrário. O contrário gera vida. E se nós seguirmos ao pé da letra os 5 formas de suicídio, o nome diz, suicidou-se. Né? Foi, já era. O quinto, ele é importante, porque hoje a geração é facilmente levada para notícias do ódio, do dissabor, da violência, da falta de união, de guerra, de zombaria com o sagrado. Tantas coisas nos levam a viver o espírito de murmuração. No seu trabalho, você louva a Deus ou vive reclamando? Porque muitas vezes eu já conheci gente assim, que podia ganhar 20, 30 mil reais, que nada para ela tá bom. Eu conheci gente próximo de mim que era assim. Trabalhava, essa vida não sei o que, nunca estava bom. Mas por quê? Porque acostumou-se a reclamar de tudo. Ah, Marcelo, então você é santo, você nunca reclamou. Gente, eu quero ser bem sincero com você. Tudo isso aqui que eu estou dizendo tem que servir primeiro, por isso que eu estou até de fone de ouvido, para que eu escute primeiro. E muitas das vezes eu caio nessa murmuração. Não estou dizendo que você não vai cair em todas essas realidades aqui. Lógico que vai cair. Porque é fatal, nós somos falhos, nós somos os coxos, os leprosos, os que precisam de cura. Olha que interessante. Isso é uma receita para que eu e você chegue a ter uma santidade de vida. Porque santidade, talvez você não saiba, santidade é luta, não é aquele eu sou santo. Oh, ai, não faz isso que é pecado. Ah, isso é pecado. Isso não é aquele que fica apontando o dedo para todo lado, não. Isso não é santo, isso é fariseu, isso é hipócrita. Santidade é aquele que está ali, ó, tô lutando. Pus, caiu uma madeira no machucado, no seu pé. Você vai culpar Deus? Você está destinado de dedo. Cai um parafuso no seu pé, machuca o seu pé. É culpa de Deus? Não. A culpa é sua que não usou o sapato certo. Se tivesse usado sapato de EPI, com certeza seu pé não tinha machucado. Vai jogar bola descalço com todo mundo usando chuteira de trava de alumínio. O que acontece? Vai sair com o pé todo arregaçado. É isso que a murmuração faz com a gente. É uma erva daninha. É uma tiririca num terreno baldio. Você vai lá, arranca ela por cima, ela ficou tudo limpa. Dali um dia, nem isso, já começou a brotar de novo, porque não tirou a raiz. Então desterre de uma vez por todas a murmuração da sua vida. Que aí você vai ver como que vai mudar. Eu estou nesse processo também. Hoje eu estou fazendo o exercício de louvar a Deus. Louvar a Deus. Ah, deu certo a coisa, louva a Deus. Ah, o Corinthians perdeu, louva a Deus. É isso. Sorrir para a vida. Quantas vezes hoje eu estou procurando cada dia mais sorrir? Quantas percas nós tivemos nesses últimos 3 anos? Percas significativas. Dói, continua doendo. Hoje mesmo me peguei olhando no Facebook e acabei entrando nos perfis de pessoas que já se foram em nosso meio, na época da pandemia. Pessoas que participaram da nossa live. Eu comecei a chorar. Aí logo respirei, porque só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, mas é porque eu amei, é porque eu amo. Então, meus amados de Deus, às vezes vai doer, vai sangrar, mas não reclame. Não reclame. Comece a louvar a Deus. Se está frio, louva a Deus. Se está calor, louva a Deus. Se não tem internet, louva a Deus. E o que está acontecendo no mundo de hoje? Se o produto que você compra na internet não veio no dia que você quis, estava lá full,
Aí você começa full, né? Vai, né? Começa a xingar, murmurar. E quantas das vezes eu e você não temos aprendido sozinho? Quantas vezes eu e você não temos sofrido porque nós não partilhamos, não buscamos interpretar os sinais da nossa vida? E aí nós caímos na murmuração. Liga o telejornal, aqueles das 6 e pouco da tarde. Se pegar sua televisão e torcer, sai sangue. De tanta conversa fiada, quanta coisa ruim. Tem muita coisa boa no mundo acontecendo, apesar de. Tem muita coisa boa acontecendo, apesar de. Portanto, meus amados, que fique para nós bem claro, como Dom Bosco ensinava a cada um dos seus filhos espirituais. Ele teve um sonho da murmuração. Ele sonhava de uma grande plantação, né? E aquela plantação, ele via vistosa, linda, maravilhosa, mas quando ele foi se aproximando, ele começou a ver uma ferrugem contaminando aquela plantação, e ele perguntava para Deus no sonho: Deus, mas o que é essa ferrugem que está acabando com a plantação? Deus respondia assim para ele: Dom Bosco, essa ferrugem é a murmuração que está acabando com a sua comunidade. E assim nós podemos dizer. Detecta no meio de vós se sua família está passando por várias crises, seus filhos estão dando aquele trabalho que você não gostaria que desse. Será que falta joelho no chão? Diálogo, conhecer mais, né, buscar mais, ou você está ali perdido, assistindo jornais de entretenimento, com cunho ideológico, que quanto mais você ficar pessimista, quanto mais você não ter esperança, que é uma das virtudes, quanto mais você não ter fé, nem esperança, você não vai viver a caridade. E aí é o conjunto da obra. Quanto mais gente alienada, pessimista, achando que o mundo vai de mal a pior, aí eu e você vamos estar contaminados por essa ferrugem. Portanto, meu amado, deixa de lado a tristeza, deixa de lado a questão dessa ferrugem espiritual chamada murmuração, que é tão atual e tão conhecida em nosso meio. Bacana? Olha, nós estamos chegando ao final da nossa Bike Teologia em um Café, e durante a semana nós vamos ter algumas tirinhas, alguns recortes dessa live, né, desse podcast, e eu vou estar colocando no nosso YouTube, Marcelo Ferreira CN, digita lá Bike Teologia em um Café, e você siga a nossa página lá do YouTube, né, compartilha, manda esse vídeo do Facebook para alguém que talvez você ache que está precisando, salva lá, né, depois eu vou compartilhar no Instagram também. Por enquanto, o podcast ele é divulgado no YouTube, né, um dia depois, e também ao vivo aqui pelo Facebook, Marcelo Ferreira CN. Então, nos adicione, siga a nossa página, para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo, para que mais pessoas possam chegar, né, através do nosso carisma Canção Nova. Talvez você não conhecia que a Canção Nova tem os documentos, estatutos, que existe pessoas perto de você que são missionários da comunidade Canção Nova. Talvez você nem sabia que existia a Canção Nova em São José do Rio Preto. Olha que bacana, tudo isso você pode participar conosco aí, né, nessa pequeno momento de partilha, de oração. E se você gostou dos 5 formas de suicídio da sua santidade de vida, manda um joinha pra gente, curte, manda o seu recado no inbox, partilhando mesmo, eu procuro responder a todos, né? E se inscreva no nosso canal, porque se até na próxima terça-feira tiver 100 inscritos, nós vamos sortear um livro que é surpresa, um livro da comunidade Canção Nova, tá bom? Então fica com a gente e não esqueça de toda terça-feira, às 20 horas, nós estaremos ligadinhos aqui, partilhando muita coisa boa, partilhas de vida através do café, vídeos da bike, tá lá no nosso YouTube, e a teologia, essa forma como eu fiz aqui, uma forma mais popular,
que também de fácil acesso, de fácil de conteúdo, de fácil conhecimento. E veja bem, tudo isso é teologia, é o estudo de Deus. Às vezes nós vemos a teologia como algo distante, algo que é lá nos livros acadêmicos, acesso somente para os monges, os padres, as freiras. Não, a teologia é ao alcance de todos. Todos nós temos acesso à teologia. Hoje tem muito conteúdo, minha gente. Às vezes eu ouvi uma vez a pessoa, o Vaticano esconde um monte de coisa. Tá, o que esconde? A pessoa não sabe falar, porque ela nem sabe. Ela não sabe nem aonde fica o Vaticano, né? Então assim, antes de criticar algo, é preciso conhecer. Então quando eu a conheço, eu passo a amar, passo a respeitar. Por isso que eu respeito as outras religiões. Eu respeito cada uma delas, porque eu preciso entender o irmão, porque antes de tudo nós somos irmãos, né? E que Deus possa nos abençoar. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que ficaram até agora. Cara, foi de 15, tinha 20 pessoas. É muito difícil ficar online durante 1 hora, né? Muitas pessoas aqui, ó, quero chegar mais perto aqui. Vamos ver. A Marisa Fátima, boa noite, irmão, a paz de Jesus e o amor de Maria, Deus te abençoe. O João Paulo Camboa, boa noite, Deus abençoe. O seu João Rezende, o João Antônio Pinto, que é o nosso amigo João Gordo. E quem mais aqui, deixa eu ver aqui, calma aí. O Gustavo Coleto, olha, o Gustavo, a Maria Cristina Benedito. Deus abençoe todos vocês. Depois eu vou olhando uma mensagem por vez e vou respondendo, tá bom? Eu tenho essa facilidade, não são muitas pessoas e a gente sempre, o importante é a pessoa, a gente sempre dá atenção. Que Deus abençoe a cada um de vocês e você que vai nos ver essa live mais à noite, outro dia, outro horário, Deus te abençoe. E a semana que vem nós vemos com mais um conteúdo relacionado às coisas do alto. E também alguma coisa falando do nosso carisma, Canção Nova. Tudo que você viu aqui foi escrito pelo Padre Jonas e eu adaptei na minha linguagem, numa linguagem um pouco mais jovial e mais acessível para nós aqui que participa do Bike, Teologia e um Café. Eu vou me despedindo. Todo mundo achou que era um café. Minha gente, é água. Água. Lembra do livro do Jonathan, o spoiler da semana que vem, tá bom? Aqui, ó, anda de bicicleta na segurança, usando a sapatilha para aqueles que conseguem. E eu vou me despedindo então do nosso Bike, Teologia e um Café. Deus abençoe, que o Senhor possa nos dar força, coragem de cada dia mais buscar as coisas de Deus. Vamos encerrar então, como eu disse, rezando, que é o que mais nós queremos fazer cada dia mais na nossa vida. Uma vida de oração, uma vida ao ritmo, né? Uma oração ao ritmo da vida. Marcelo, o que é oração ao ritmo da vida? É você estar ali na lida do trabalho, mentalmente rezando, cuidando, pedindo para a proteção de Deus na sua vida, no seu trabalho, com os seus. E Deus vai nos iluminando a nossa inteligência, nos dando sabedoria para cada dia mais discernir o que é de Deus, o que é reto e o que é justo. Portanto, convido você, do jeito que você está aí, a rezar. Quanto tempo faz que você não reza, meu irmão, minha irmã? Quanto tempo faz que você não lê a palavra de Deus? Quanto tempo faz que você está distante da sua religião? Busque agora ter esse encontro com Deus agora. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Convido você agora nesse final de podcast a buscar, deixar que Deus ilumine, que o Espírito Santo te ilumine a saber quais realidades da vida que você precisa se reconciliar. Para que nesse conjunto da obra você pare, assim como eu tenho buscado, a parar de reclamar da própria vida, a reclamar de tudo. Que crie um hábito novo, um tempo novo na sua vida. Tudo isso nós entregamos, fazendo a oração universal, a oração que o Senhor próprio nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, intercedei por nós. Estivemos unidos num só coração. Espero que essa bênção restauradora chegue na sua casa, chegue no seu trabalho, aonde quer que você esteja assistindo a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E até a próxima semana, se Deus nos permitir. E eu fui. Valeu!